Olá pessoal, vamos aí para essa aula 10, bloco 3, para a gente falar da política externa do período joanino. Vamos ser bem objetivo, onde a gente vai analisar os principais atos e eventos externos que o Dom João se envolveu, além da guerra em Portugal. Vou trazer aqui uma novidade que vale até a pena para a gente entender por que lá em Portugal, portugueses consideram o Dom João um fujão. A gente vai perceber que a guerra em Portugal rolou e que se ele tivesse permanecido, provavelmente ele teria defendido Portugal com muita qualidade. Mas ele pecou nessa saída para o Brasil. Foi benéfico para a gente. A gente vai ver isso ao longo desse processo que vai desembocar, obviamente, na independência. Primeiro a gente tem a questão da Guiana Francesa. Quando o Dom João chega ao Brasil, ele já começa a cogitar declarar guerra contra a França. Então você tem um território próximo ao território brasileiro, que é um território de posse francesa. O Dom João traz aí o entendimento de que ele precisa retalhar. Eu sempre falo nas aulas que aqui é uma ação de retaliação ao que o Napoleão está fazendo lá fora, lá em Portugal. Então Dom João ele precisa afetar, de certa forma, os domínios napoleônicos. E você também tem um projeto inglês no sentido de evitar que a França tenha bases militares na América do Sul. Então a Inglaterra já tinha atuado ali na região das Antilhas e você tem agora a América do Sul como um alvo para poder, de certa forma, coibir qualquer presença francesa. E aí você tem a Guiana Francesa como um alvo bem próximo, está próximo da região de Belém do Pará, como você consegue ver no mapa. Peguei esse mapa, que é até um mapa atual, para entender que você tem uma proximidade, né? Está próximo ali do Oiapoque, está fazendo divisa. Então a gente tem uma região que havia sido definida no Tratado de Utrecht de 1713, mas que com a guerra você coloca em xeque tudo. E aí você tem um Dom João que fala, olha só, guerra à França no dia 1º de maio de 1808, e agora a gente vai começar a pensar, preparar uma expedição que vai ser comandada pelo tenente-coronel Manuel Marques. Expedição pequena, menos de 1.000 homens. A gente está falando de uma região que tinha uma população pequena, uma população baixa, e aí com isso você consegue articular uma operação militar que vai ser tranquilamente realizada. E aí você tem o governador Vitor Hugues, que resiste durante uma semana, ele chega a montar algumas baterias, algumas coisas, já ciente que era questão de tempo ser atacado, mas as forças portuguesas elas conseguem superar rapidamente. O sucesso foi tão estrondoso, engraçado que a Guiana foi tomada tão rapidamente que eu mudei o plano, porque o que que acontece? O plano original era você atacar e você enfraquecer a posição, você fazer com que a França não quisesse colocar reforços porque afinal, primeiro que a Inglaterra estava dominando o mar, segundo que seria muito caro para fazer isso. E aí, quando eu tenho a dominação da Guiana rapidamente, Portugal anexa. O Império Luso-Português, ele vai anexar, o Luso-Brasileiro, corrigindo, ele vai anexar esse território e você vai ter uma anexação que vai ser até interessante. Por quê? Porque você vai ter uma elite branca que vai ser preservada, então você não vai mexer na propriedade privada, você não vai tirar os proprietários franceses, só vai mandar a bandeira vai ser modificada, e aí os proprietários, beleza, é só pagar os impostos? Não vão mexer em nada. Tá ok, tranquilo, só não resistir, beleza. E aí você vai ter também um incentivo à escravidão, né? Você vai facilitar isso, a venda de escravizados, para você dar um agrado, para poder essa elite ter ali um acesso à mão de obra e assim poder atender seus negócios. E você, de certa forma, vai ter um domínio na região que vai durar quase 10 anos. A entrada em 1809, em 1817, você vai ter devolução já acertada no Congresso de Viena, que havia acontecido 2 anos antes, e com vantagens territoriais para Portugal. Então, para o Brasil, porque você ganha ali 50, 60 quilômetros de fronteira em cima da Guiana, com o objetivo de devolução. Vamos devolver, mas ó, a gente vai pegar esse pedacinho de terra aqui pra gente. Então, de certa forma, foi uma atuação muito vantajosa para Portugal, tá? Beleza? Para a gente poder falar sobre as forças
francesas que invadiram Portugal, eu separei alguns slides para a gente falar das 3 invasões que aconteceram sobre comando francês para poder dominar Portugal. Então vale a pena a gente abordar isso para até entender por que que o Dom João é visto como um covarde, é visto como um fujão. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar que as forças francesas do general Junot já haviam invadido Portugal desde 1807. Então, aquele contexto que o Dom João está saindo, o general Junot já está dentro do território português, e o que se relata é que o general chegou a ver os navios de Dom João no horizonte, mas não poderia fazer mais nada. Afinal, a França já não tinha uma capacidade militar significativa para poder, no nível naval, perseguir os navios da família real. Ou o Junot chegou a dominar Lisboa, mas aí o Arthur Wellesley, ele vai ser responsável por expulsar as forças do Junot de Lisboa, o Duque de Wellington. E o Duque de Wellington vai organizar as defesas da região portuguesa, da realidade de Portugal, e você vai ter a Batalha do Vimeiro, que vai ser a defesa de Portugal e a primeira derrota francesa nessas invasões. Então o Junot vai ter que recuar nesse sentido, ali no dia 21 de agosto de 1808. Então, fazendo uma analogia, fazendo uma visão, uma análise, a gente já pode dizer que as forças francesas já sofreram uma grande derrota em 1808, e o que daria motivo para o Dom João voltar. Em 1809, você vai ter a atuação do Marechal Soult. O Marechal Soult ele vai levar cerca de 30 mil homens. Na primeira invasão, o general Junot tinha 13 mil. E o Napoleão vai lá e aumenta a aposta, aumenta a quantidade de tropas e ataca novamente Portugal. E aí você vai ter um general Soult que vai sofrer, primeiro, pela reorganização do exército português com a atuação do Lord Beresford. Lord Beresford que vai ser o cara que vai administrar Portugal na ausência de Dom João. Então é como se ele fosse um representante. Ele é um representante britânico e que representa também o que Dom João fala. Então você tem o Lord Beresford, que tem como comandante militar, de novo, o Duque de Wellington, para poder ajudar nesse contexto. E aí você vai ter o Marechal Soult, que vai enfrentar o Duque de Wellington e não vai conseguir superar as defesas de Portugal e do Marechal Wellington. E aí ele vai ser derrotado na Batalha do Porto. Início de 1809, o Soult entra. Em maio, ele já é derrotado mais uma vez. E aí você tem uma situação onde a França é derrotada mais uma vez nessa segunda invasão. E com isso, Portugal vai resistindo. Aí a gente entrou na segunda invasão, os franceses derrotados. Em 1810, eu nomeei o general Massena, um general que era muito famoso no comando das forças napoleônicas, um cara muito brilhante. E aí o Wellington olha a situação complexa porque o Massena está trazendo 65 mil homens. Então está trazendo um exército imenso para acabar de vez com essa resistência portuguesa. Aí o Wellington fica bolado. O Wellington Beresford fala assim, e aí, o que vai acontecer? O que a gente pode fazer para poder resolver essa situação? E aí tem até um vídeo no YouTube, que eu vou botar a chamada aqui, um vídeo português, que argumenta muito que o Dom João fugiu, porque é uma visão, obviamente, portuguesa sobre o que aconteceu quando o Dom João vai embora, e aí para os portugueses de lá, o Dom João é um fujão. E aí você tem o Duque de Wellington, que ele constrói uma série de fortificações nas linhas das Torres Vedras. O que seria as Torres Vedras? Seria uma série de fortificações que foram utilizadas na Guerra de Reconquista para poder assegurar as posições portuguesas. E aí você tem as linhas Vedras, que o Wellington ele faz mais trincheiras, ele faz reformas e ligações nas linhas, que você cria 3 linhas de defesa para a cidade de Lisboa. Então você tem uma cidade de Lisboa que vai ser defendida por 3 linhas, e essas 3 linhas vão garantir, de certa forma, a defesa contra esse exército imenso do general Massena. Massena, quando vê essas linhas, ele tem até a tentativa de um ataque frontal, e nesse ataque ele perde 5 mil homens. Então você tem ali uma linha de defesa intransponível, é bem complexo você passar, você está ali entrincheirado. O que se fala é que o Wellington ele teria retirado a comida de parte da população para manter a defesa, então teve fome, teve doença. Foi uma situação muito complexa para as forças inglesas de defesa, portuguesas de defesa e francesas. Os franceses viam que não tinham condição, o Massena ficou ali um mês, de frente para a primeira linha, pensando, e sendo fustigado por milícias, por atos de guerrilha portuguesa, perdendo homens, e aí depois desse um mês o Massena mete o pé. E nessa brincadeira, eu tive ali uma perda de 25 mil franceses. Então foi uma derrota muito complexa para o Massena,
e não conseguiu superar aquelas defesas, que não tinha peças de canhão suficiente para superar aquelas defesas, e você tem uma vitória estrondosa dos ingleses e portugueses em abril de 1811. Então você entra em julho de 1810, vai avançando, fica esse tempo parado na frente das linhas Vedras, e aí você tem uma derrota definitiva, dando fim às tentativas francesas em Portugal. E aí vamos lá, 1811, derrota do general Massena. Eu tenho uma derrota e, particularmente, daria espaço para o Dom João voltar. E o Dom João não voltou. Então, é interessante a gente ver que os portugueses começam a questionar essa liderança joanina nesse sentido, porque eles defendem Portugal e o Dom João não estava ali para lutar ao lado dos seus comandados, né? Então você tem essa resistência que obviamente vai ser vai ser uma pedra no sapato do Dom João, porque afinal ele vai ser criticado por isso. Aí você tem a operação, você vê a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, Lisboa, e aí você tem um cenário de defesa das torres das linhas de Vedras, onde a França não consegue superar. Em 1815, a gente já pode fazer essa relação, porque isso influencia também no Brasil. Você vai ter o Congresso de Viena, que havia sido começado em 14, depois da Batalha das Nações, Batalha de Leipzig. Só que Napoleão faz lá aquele governo de 100 dias, retorna, tem a Batalha de Waterloo e a derrota definitiva de Napoleão, ao qual ele é capturado de maneira definitiva e vai ser preso lá na ilha de Santa Helena. Tem toda essa relação, vou botar algumas imagens aí. É legal a gente entender que Napoleão está lá preso, agarrado. Tem até uma história engraçada relacionando-se com a Revolução Pernambucana, que dá para a gente brincar com alguns elementos interessantes, algumas brincadeiras relacionadas a essa prisão de Napoleão. Vamos lá, você tem o Congresso de Viena, que ele se organiza para poder restaurar elementos europeus, restaurar o absolutismo, restaurar princípio de legitimidade, restaurar alguns elementos de fronteira, de territórios e tudo mais, e dividir algumas posses coloniais para os vencedores. E aí você tem uma realidade em que o Dom João ele está irregular para o Congresso de Viena. O Dom João ele está numa colônia, ele não está no seu reino, e existe esse elemento de que as famílias reais precisariam estar em seus respectivos reinos para serem reconhecidas como legítimas. E aí, na época, o Talleyrand, que é um dos caras que articulam, junto com o chanceler Metternich, os elementos do Congresso de Viena, o Talleyrand ele vai falar o seguinte: olha só, Dom João, você precisa legalizar a sua situação. E aí o Dom João tem a brilhante ideia de não voltar para Portugal e elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, vamos lá. Para o Dom João ficar legítimo, sem mudar a estrutura brasileira, ele teria que voltar para Portugal. Só que quando ele eleva o Brasil, ele basicamente está dizendo que o Brasil agora é um reino, o Brasil, o status administrativo deixa de ser colônia, agora todo cidadão no Brasil, nascido no Brasil, é também cidadão do Reino Unido, então eu igualo a cidadania. Antes, eu tinha uma situação que o português estava acima do brasileiro. Agora, com todo mundo no Reino Unido, está todo mundo igual. O brasileiro, eu posso fazer até assim, ele foi elevado. Porque eu tenho a ideia de que antes o brasileiro ele era um colono e agora com o Reino Unido ele é elevado. E aí você tem uma situação que, óbvio, desagrada os portugueses. Lá na metrópole, é óbvio que isso vai ser uma situação muito complexa, né? E você tem um cenário em que isso beneficia o Brasil. A gente pode dizer que a gente está realmente caminhando para o processo de independência. Agora, uma coisa interessante também é o seguinte: quando eu reconheço aqui o Reino Unido, isso agradou também até o Congresso de Viena. Por quê? Porque você, de certa forma, dá uma resposta aos processos de independência que estão acontecendo aqui. A independência da América Espanhola. E aí, quando você coloca que é um Reino Unido, você ainda deixa ali o poder ligado a uma casa real na América. Tá? Recado. Ó, a família Bragança ainda manda na América e até transformou o Brasil em Reino Unido. Então, de certa forma, mantendo esse laço Europa-América. Esse laço vai se manter para sempre? Não, porque você vai ter o problema da Revolução do Porto, que vai tirar o Dom João daqui. Mas até a Revolução do Porto é um recado interessante. Legal? Então, o Brasil deixa de ser colônia e aí você tem a ideia de Reino Unido de maneira que iguale a situação do Brasil a Portugal e, obviamente, isso desagrada os portugueses que vê ali
que o Dom João não tem a menor intenção de voltar. O Dom João não vai voltar, que o Dom João permanece aqui, vai permanecer e não tem interesse de voltar para Portugal. Um último evento da diplomacia joanina, da política externa joanina, vai ser a anexação da Banda Oriental, que hoje é o território do Uruguai, que naquela época se chamava Banda Oriental. Naquela época era um território que pertencia à Espanha, mas nesse contexto da coroa espanhola, de todo aquele caos com as guerras napoleônicas, esses territórios espanhóis eles foram dando início a processos de independência. A gente pode, por exemplo, citar o fato das Províncias Unidas do Prata, que já estavam pleiteando sua independência desde 1810, o que hoje é a Argentina. E aí você tem, obviamente, uma influência de ideias pela independência, de elites locais que querem independência. E em 1816, o Dom João começa a se interessar pela região. Porque lá atrás, Portugal havia fundado a colônia de Sacramento em 1680, então já era um desejo antigo de permanecer ali divisa com a Bacia do Prata, de Portugal permanecer naquela região. E aí você tem um cenário que o pau está comendo ali naquele local, tropas fiéis à Espanha estão tentando resistir, mas estão sendo expulsas, e Dom João decide pensar nesse projeto para tomar a região da Banda Oriental. E aí, em 1816, ele ordena isso, aí está o quadro da revista de tropas, inclusive com Dom João, olhando essas tropas que vão ser destinadas a Montevidéu, para tomar a região. Você vai dar o comando para duas realidades militares, o naval ao Rodrigo Ferreira Lobo, que vai ser responsável por levar as tropas até a região de Maldonado, e o tenente-coronel Carlos Frederico Lecor, que vai ter 6 mil homens para poder atuar. Lá na Banda Oriental, eu nem comentei, mas você tinha a figura desse homem aí, o José Artigas, junto com o Lavarrera, que eram 2 nomes que lideravam essa tentativa de independência da região. Artigas nessa primeira tentativa, o Lavarrera na segunda, na guerra contra Dom Pedro I, vou falar isso, primeiro reinado. E o Artigas, ele estava tanto entrando em choque com as forças das Províncias Unidas, porque as Províncias Unidas, a Argentina queria anexar, quanto com qualquer ameaça portuguesa brasileira à realidade da Banda Oriental. E aí o Dom João manda essas tropas, e essas tropas vão combater de 1816 até 1820, né? A figura do Artigas vai lutar, vai resistir, vai formar milícias locais, vai formar núcleos de resistência, vai tentar resistir o máximo possível. Aí está o quadro da revista de tropas, inclusive você consegue ver Dom João nesse quadro, olhando essas tropas, né? E aí você tem esse mapa que eu achei maneiríssimo, num livro de história naval, que mostra o processo de operação. Você tem a descida lá da galera de Desterro, ali Lecor, desembarcaram ali no litoral sul e foram descendo. Então você tem também a atuação, o ataque a Maldonado, aí depois o ataque a Montevidéu, o Rodrigo Lobo que chega a Maldonado, depois vai atacar Montevidéu. E aí você vai ter uma guerra que vai se estender até o ano de 1820, o início do ano de 1820, a Batalha de Taquarembó, onde em 22 de janeiro você tem a derrota do Artigas. O Artigas consegue fugir para o Paraguai, se asilar e nunca mais volta para o Uruguai. E no ano seguinte, em 31 de julho de 1821, eu dou o nome na Câmara de Montevidéu, onde os deputados, eles, com pressão joanina, obviamente, concordam que agora vai se chamar Província Cisplatina. Então, a Província Cisplatina, ela é parte do território brasileiro, é mais uma província joanina, e essa província, ela vai se tornar parte do território brasileiro, o Brasil se torna independente com a Cisplatina junto, mas no primeiro reinado eu vou perder esse território. Então é interessante que a gente tem uma anexação, a Banda Oriental Uruguai hoje já foi do Brasil, foi perdido em 1828, no contexto do primeiro reinado. O mapa das operações é bem legal, é difícil achar essas imagens, esses mapas, tem alguns documentos que você consegue ver os mapas, algumas visualizações legais de algumas representações. Beleza? Tranquilo? Isso é a política externa joanina, onde a gente falou de muitas coisas, Congresso de Viena, invasão à Guiana Francesa, a Banda Oriental e a guerra lá em Portugal. E daqui a pouquinho a gente vai falar da produção cultural no período joanino. E a gente entende alguns elementos interessantes, vou analisar alguns quadros de construção até da visão sobre a sociedade brasileira, que vale a pena a gente entender quando a gente observa essa missão artística francesa. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente está aí.